seja. Vamos começar então? Bom dia, Pai do Senhor. Vamos orar para a gente começar? Esse óculos aqui está meio esquisito. Vamos orar. Pai, mais um dia nós estamos na Tua presença, te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, mas essa aula, Senhor, mais uma vez o Senhor possa estar no nosso meio, nos dando a direção, conduzindo naquilo que o Senhor quer que nós venhamos a compreender a Tua palavra. O Senhor sabe que nós somos falhos, pecadores, mas nós confiamos que o Senhor é misericordioso e nos guia, Senhor, naquilo que nós precisamos entender a Tua palavra. Abençoa meus irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, estão na live, e que o Seu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir aqui o nosso tema. Então, o nosso primeiro tema foi sobre a igreja. E a gente viu que a igreja ela tem uma missão tripla. E um dos três aspectos da missão da igreja é a pregação do evangelho. E o evangelho todo para o homem todo. Por que é importante que a igreja pregue o evangelho todo? Para a gente não cair nos erros que nós vimos na semana passada, né? Então, só relembrando para a gente continuar, a gente viu que existe um grande perigo da gente não compreender o evangelho todo. Por quê? Porque a gente, se não tivesse entendimento, a gente vai cair nos extremos, não é? Aí eu trouxe uma frase do Timothy Keller, diz que o evangelho é sempre crucificado entre dois ladrões, entre o legalismo e a libertinagem. E o que isso significa? Ele quer dizer que temos a tendência de entender ou para o legalismo, para o evangelho com a perspectiva de que são as boas obras que salvam. Então, a gente consegue a salvação por aquilo que a gente pratica. Então, é um entendimento de que a salvação é um resultado das nossas boas obras. E isso é um erro, isso é legalismo. Eu achar que eu posso produzir a minha própria salvação por aquilo que eu faço. E não o evangelho não é isso. Ou o outro lado do extremo, né? Que é a graça barata, ou a libertinagem. E o que é? É o entendimento de que Deus não exige nada de nós. Deus não exige nada de mim. De que a salvação é um fim em si mesma. Esse é o problema. E que eu sou o centro das bênçãos de Deus. Então, um extremo é eu achar que por minhas obras eu posso alcançar a salvação, ou eu sou salvo por aquilo que eu faço, pelas boas obras, e nós vamos ver mais para frente o que são boas obras. Ou o outro extremo é eu achar que Deus não exige nada de mim. Deus não exige nada de mim, nenhum tipo de responsabilidade da minha parte, de eu achar que a salvação é um fim em si mesma. Ou seja, eu fui alcançado, eu fui salvo e parou por aí. Então, a salvação é um fim, ela chegou em mim e chegou ao fim, cessou. Então, eu entendo que a salvação é um fim em si mesmo, e também não é. Por quê? Porque esse pensamento de pensar que a salvação é um fim em si mesmo vai achar que eu sou o centro de tudo, que eu sou o centro das bênçãos de Deus, que eu sou o centro do universo, que Deus fez tudo por mim, somente por mim. Então, quando eu entendo assim, o evangelho, que é o que a maioria entende, de que a salvação é um fim em si mesmo, eu acho que está tudo certo. Com a minha vida eu não preciso fazer nada mais além. Eu fui salvo, Jesus me chamou e eu disse sim, pronto. Agora eu estou aqui, vou viver aqui na igreja para o resto da vida, e Deus não exige mais nada de mim. Basta só fazer, aí junto um pouquinho com o legalismo, né? Basta eu cumprir as regras e está tudo certo. Então esses são erros da gente não entender o evangelho todo. É por isso que na sequência do primeiro tema, do que é a igreja, a gente precisa entender o que é o evangelho todo, para que a gente não caia nesses extremos aqui. Ou achar que eu sou digno da minha salvação, ou eu achar que Deus não exige nada de mim e que eu sou o centro de tudo e as bênçãos de Deus param em mim. Para em mim. Eu sou a represa de Deus, sabe? A represa, eu peço bênção, vem em mim, para.
Esse não é o pensamento correto. Tá? Então a gente, só para relembrar, então a gente viu que o Evangelho é uma boa notícia, né? Aqui a gente já viu. Isso aqui é importante lembrar. Na perspectiva bíblica, o Evangelho é único, contudo apresenta um sentido de progressão. Essa é a ideia. O Evangelho é uma boa notícia, como a gente viu. Boa notícia de quê? De que Deus, por meio de Cristo, salvou o mundo. Só que quando a gente vai para a Bíblia toda, não só no Novo, mas no Antigo Testamento, a gente vê que existe um sentido de progressão nessa boa notícia. De modo assim, que eu posso entendê-la, eu posso entender o Evangelho como ele progredindo para estágios. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas vamos ler aqui, ó. Na perspectiva bíblica, o Evangelho é único, contudo apresenta um sentido de progressão, poder ser entendido como estágios ou perspectivas, a saber, Evangelho da graça, Evangelho do reino, Evangelho eterno. Então existe só um Evangelho, mas eu posso enxergar esse Evangelho em pelo menos 3 perspectivas ou 3 estágios. Entende? 3 estágios. E tem esse sentido de progressão, por quê? Porque ele vai te jogando para um outro estágio. Dá para entender isso ou não? Então, o primeiro estágio qual é? Graça. A gente falou semana passada, o Evangelho da graça. Segundo, reino. E o terceiro, o Evangelho eterno. Por isso que ele precisa ser entendido todo, porque se a gente só entende um aspecto, por exemplo, da graça, a gente vai achar que Deus não exige nada de nós, que é o tal da graça barata, né? Deus não exige nenhuma responsabilidade da minha parte para com ele. E se eu não entendo o Evangelho todo, eu vou cair em nenhum daqueles 2 erros lá que a gente viu no começo. Mas isso aqui a gente falou semana passada, se vocês quiserem, vocês vejam a aula lá no YouTube, a aula da semana passada. Ó, vamos ver alguns textos aqui que vai mostrar essa progressão do Evangelho, ok? Esse primeiro texto aqui está em Tito 2, 11 a 13. O que diz? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Graça de Deus. Então está falando do Evangelho da graça. O que é graça mesmo? Favor imerecido. Quer dizer que nós não merecíamos, e a gente viu na outra semana, que nós não merecíamos mesmo, mas mesmo assim Deus se moveu em nossa direção, nos amou e nos concedeu esse presente. Graça é presente. Efésios 2, 8 vai falar isso, 8 e 9. Que a graça, a salvação é um presente de Deus. É um presente que Deus nos dá. Ok? Então eu não tenho mérito nenhum nisso, porque é Deus que decide dar pra gente só recebe. Só diz sim para esse presente. Ok? Então graça é isso. Ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então eu estou vendo o primeiro estágio aqui, ó. Evangelho da graça. Esse favor, esse presente de Deus. Seguindo a leitura. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aqui já é o aspecto do Evangelho do Evangelho do Reino, ou seja, aqui já é um outro estágio. Por quê? Porque aqui está relacionado ao quê? Renúncia, não é isso? Renúncia à impiedade e às paixões. Velho homem. Obras da carne. Gálatas, lá em Gálatas 5, né? Então, o que o Evangelho do Reino me propõe? Me propõe isso. Para que eu renuncie à impiedade, às paixões, as paixões mundanas, e envolve o quê? Uma vida de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então, aqui já é o sentido do quê? Do Evangelho do Reino. Ok? E o terceiro, ainda mostrando essa progressão, aí já muda, já é um outro estágio na sequência da leitura. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é a nossa bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui já é o Evangelho eterno. Então, a nossa esperança é essa, de que Ele se manifeste, ou de que Ele volte, o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, esse texto aqui mostra esses estágios do Evangelho, ou esses estágios dessa boa notícia. Então, essa boa notícia, primeiro, ela é o quê? Uma boa notícia da graça. Deus tem um presente para dar para toda a humanidade. Basta a humanidade aceitar, dizer sim para Ele. Mas esse é o fim? Esse é o fim disso? Não,
Por quê? Porque essa boa notícia também tem um aspecto do reino. E o que é o reino? O reino tem a ver com discipulado. O reino tem a ver com você sair da multidão e entrar para o grupo dos discípulos. Dá para entender? E o Evangelho Eterno? O Evangelho Eterno é a conclusão disso tudo. É a boa notícia de que Jesus vai voltar para concluir tudo que ele já fez e o que ele está fazendo. E nós, como igreja, a gente viu no outro tema, nós temos um papel fundamental nisso. Por quê? Porque a igreja, quando cumpre a sua missão, ela está apressando a vinda do Senhor. É o que Pedro diz lá em Pedro 2. 1 Pedro 2. Depois eu acho esse verso. Vocês estão começando a entender ou não? Dá para entender? Então vamos adiante. Um outro texto, ó. A gente está vendo o que é a progressão do Evangelho. Olha só, a gente já viu um. Vamos ver um outro texto aqui. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Vocês perceberam aqui que a salvação ela pode ser desenvolvida? Significa o quê? Que ela não é algo estático. Que ela não... Você alcançou a salvação e pronto. Parou aí, sua vida estagnou, não. Existe um aspecto de progressão. Você precisa desenvolver a sua salvação. Tem um sentido de progressão ou não? Outro. Outro texto. 2 Pedro 1, 5 a 11. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Isso é progressão, não é? O que é empenhe-se? É você se esforçar na direção de alguma coisa, não é isso? Então, essa ideia de que o Evangelho não exige nada de mim parece que não é bem verdade, né? E pelo que a gente está vendo agora, a gente já viu que a gente tem que desenvolver a salvação, que a gente tem que se empenhar em acrescentar à nossa fé o que é a virtude. Valores morais positivos, né? Vocês estão entendendo aqui ou não? Olha lá. E aí ele vai falando, ó, vai acrescentando aí essas qualidades. Ó, a virtude, o conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança. Tudo isso faz parte da nossa salvação. Aí ele segue, ó. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo é o quê? Progressão. Crescendo em suas vidas, elas impedirão, olha isso. Se essas qualidades estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Entendeu aqui? Isso aqui é sério. Quer dizer, então, que a gente pode ser inoperante e improdutivo? Hã? Não? Será que não? Se ele está falando aqui, aqui, olha, vamos ler de novo, ó. Porque se essas qualidades existirem e estiverem em vocês, que qualidade? Essas aqui que ele está falando aqui em cima. Estiverem crescendo, ó, progressão, em suas vidas, elas impedirão que vocês sejam o quê? Inoperantes e improdutivos. Então quer dizer que eu posso ser um inoperante ou improdutivo no Evangelho. Se eu não buscar me empenhar em acrescentar essas virtudes. Então, exige alguma coisa de meu Evangelho? Exige. Eu posso ser um crente inoperante. O que não opero, não faço nada, é que sou improdutivo. Que não produzo nada, eu posso ser. Se eu não entender o Evangelho todo. Seguindo, todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se. De novo, esse verbo empenhar aqui, ó, verbo empenhar. Empenhem-se ainda mais para consolidar. O que é consolidar? Da base sólida, consolidar, base sólida. Então se esforcem para consolidar o quê? O chamado e a eleição de vocês.
Vocês foram chamados, não foram? Foram eleitos por Deus em Cristo? Então vocês têm que se esforçar, se empenhar em solidificar a base sólida para esse chamado. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente está vendo aqui que existe sim uma progressão no Evangelho. Então eu não só sou salvo e a salvação não é um fim em si mesmo. Eu ouvi o chamado, vim, e agora? Agora fica aí e vive a sua vida. Não. Você tem responsabilidades. Você tem uma chamada que vai além. Ok? Nós vamos falar dela. Acho que a gente vai fugir? Não vai não. Dela não. Então o evangelho vem do grego, evangelho, que é boas notícias, né? E é usado para anunciar movimentos do império. Então Jesus apropriou desse termo, o evangelho que já existia, e ressignificou ele e relacionou a tudo que ele veio fazer, a mensagem dele. Tá? Então a gente já viu isso, só para a gente relembrar. Então o evangelho assume um aspecto progressivo e deve ser entendido em seus 3 estágios, que são graça, evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho eterno. Evangelho da graça é o meio da salvação. Eu sou salvo como? Por meio da graça. Então é o meio, é por onde eu sou salvo. Então, ó, não é o fim, é o meio. Ok? A salvação é o meio, não é o fim. Evangelho do reino é o propósito. Tá, beleza, eu fui salvo pela graça. Para que eu fui salvo? Para que eu fui salvo? Essa é a pergunta. Será que você foi salvo só para ficar na igreja esquentando o banco? Esse é o sentido do evangelho do reino. Ó, aqui é a porta. Você entrou pela porta. Agora você entrou num outro ambiente. Se bem que eu detesto essa palavra ambiente. Detesto. Porque eu detesto. Porque virou jargão na boca das pessoas. Mas tudo bem. Mas é um outro... Ó, você entrou pela porta. Entrou pela porta. Agora você está num outro ambiente, que é o reino. E para que você está nesse ambiente? Para você não ser inoperante e nem improdutivo. Para você ser operante e produtivo. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? O evangelho eterno. Ou seja, o alvo da salvação no sentido aqui, a humanidade, toda a criação estará sendo salva ou concluindo a salvação que Jesus já começou. Entendeu? Só para não ficar estranho quando eu falei ambiente, essa palavra, porque virou um jargão na boca dos pregadores. É só por isso. Ok? Por isso que eu evito essa palavra. Evangelho da graça. Vamos lá. Aí o Paulo fala, né? Ele é o principal divulgador do Evangelho da graça. A gente viu isso aqui semana passada, só para a gente relembrar e concluir. O que é graça? A gente definiu, né? Que graça é um favor imerecido concedido a toda a humanidade. É um dom gratuito que permite a salvação e a transformação através da fé em Jesus Cristo. Lê para mim, por favor, Fernanda, rapidão. Esse texto de Efésios 2, 8 e 9. Alguém mexeu, né? É igual na minha. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorifique. Então, a salvação é um presente de Deus, que é dado por Deus para nós, e não tem nada a ver com o que a gente faz. Não é resultado do que a gente faz, é Deus que quis dar, e deu e pronto. Nada que eu faça que vai convencer Deus a me amar e me salvar. Ainda bem, porque senão... por isso que isso se chama o quê? Graça. Isso é graça. Ele olhou pra gente e viu graça em nós. Falou, não, eu quero salvá-los. Ele não... É que não diz aquele hino lá, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tem um hino que fala... Um hino que fala assim, né? Vamos lá. Olha lá. É a manifestação do amor e da misericórdia de Deus, que apesar da nossa condição pecaminosa, por isso que é graça, nos oferece perdão e a oportunidade de uma vida nova. Isso é graça, ok? A graça se distingue do conceito de justiça, onde se recebe
o que se merece. É o contrário, né? A justiça vai o quê? Vai julgar e vai condenar a pessoa a pagar o que ela deve. A graça é o contrário disso. Nós devíamos, mas o Senhor não levou isso em conta, ok? Isso aqui a gente já viu semana passada. Aí, dentro da graça, nós temos a justificação, e a gente entrou bastante nesse ponto aqui. O que é justificação? É a gente ser tornados justos pelo que Cristo cumpriu na cruz. Ele nos justifica. No sentido assim, essa palavra ela tem um sentido jurídico, e vai remeter ao que? É sempre a um tribunal, né? Ali, você pode imaginar um julgamento, alguém sendo julgado, alguém ali que é culpado, cometeu um crime, tal, mas na hora dele ser condenado, o advogado dele fala, não, ele é inocente, por quê? Porque eu já tornei ele justo, ele está justificado pelo que ele fez, porque eu paguei a pena dele. Eu paguei a pena dele, por isso que ele não pode ser condenado aqui, porque o pecado dele, a culpa dele, eu já paguei. Eu peguei 20 anos de prisão no lugar dele. Já está pago. Então, justiça ou justificação é nesse sentido. A culpa era nossa, mas nós temos alguém que pagou essa culpa, o que foi preso no nosso lugar, o que morreu no nosso lugar. A gente que deveria morrer, ele que morreu. Então, ele pagou no nosso lugar. Por isso que a gente é justificado. Não temos mais condenação, porque já foi pago. Ok? É esse sentido que a graça traz. Dentro da graça nós temos a justificação. Tá? Então é um ato executado exclusivamente por Deus, sem nenhuma influência ou participação humana, pois a salvação não é pelas obras, mas unicamente pela graça mediante a fé. Foi o texto que a gente leu. Então isso é graça. Tá? Aí a gente parou aqui. A gente precisa entender quais são as bases da graça de Deus. Quando Paulo escreve aos irmãos que estão em Éfeso, ele estabelece as bases do Evangelho da Graça. E quais são as bases do Evangelho da Graça? Eleição, adoção e redenção. São essas três bases. Então a graça ela é sustentada por um tripé, que é eleição, adoção e redenção. Tá? A gente vê isso em Efésios 1, 4, 5 e 7. Porque Deus nos escolheu, aqui é a eleição, tá? Deus nos escolheu como? Em Cristo. Não é que Deus saiu escolhendo, esse eu escolho, esse eu não escolho, esse eu não escolho, esse eu escolho. Não. Em Cristo, Deus escolheu a humanidade. Ok? Em Cristo, Deus escolheu a humanidade. Agora, todos vão ser salvos? Não. Por quê? Porque você precisa dar uma resposta positiva para Jesus. E nem todos querem dar essa resposta. Então, todos não serão salvos. Mas todos podem ser salvos? Podem. Então fala de abrangência. Qual é a abrangência do sacrifício? É para todos. E a eficácia? É para quem diz sim, para quem responde. Ok? Então, Deus nos escolheu. Eleição. Aqui, ó. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus não tinha criado nada ainda, nós já fomos escolhidos por Deus, certo? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Adoção. Então, eleição, adoção. Nós fomos adotados por Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, Deus nos adotou. Quer dizer, nós não fazemos parte dessa família. Lembra que a gente falou no outro tema? Que a igreja é uma família para Deus. A igreja é uma família para Deus. E como é que a gente passou a fazer parte dessa família? A partir do momento que a gente morreu e nasceu de novo, a gente já nasceu nessa nova família, onde nós temos uma aliança de sangue. Sangue de quem? De Cristo. Então, Cristo nos adotou. Por meio de Cristo, Deus nos adotou pelo sacrifício de Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Nele temos a redenção. Então, eleição, adoção e redenção. Aqui, redenção, ó. Redenção. Por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós temos a redenção por meio do sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que nos redimiu. Nós vamos entender o que é redenção. Tá? Então essas são as três bases do Evangelho da Graça. Falando então de cada uma por uma. Quando a Bíblia diz, né, que em Cristo fomos eleitos, está falando sobre
uma escolha divina feita por Deus antes mesmo da criação do mundo, na qual ele decidiu. Por que Deus escolheu antes de criar? Porque Deus é onisciente. Lembra que a gente falou em outras aulas? Deus sabe tudo. E Deus, por ele estar na esfera de existência que não é regulado pelo tempo, Cronos, Deus não se limita ao tempo. Então, o nosso tempo para ele já aconteceu. Ele já viu tudo o que aconteceu. Então, antes de criar, mesmo ele já tinha visto tudo e ele, mesmo assim, sabendo, ele decidiu nos escolher. Nos escolher, nos criar e, por meio de Cristo, já nos salvar. Então, isso é muito doido, né? Isso não cabe no nosso entendimento, porque tudo isso, todo esse planejamento de Deus aconteceu fora do nosso tempo. Fora do nosso tempo. Então, Deus já previu tudo. E mesmo antes de criar, ele já decidiu que Cristo viria. Então, por isso que a gente não pode viver a nossa vida fora de Cristo, porque ele é o centro de tudo. Se não tem ele, não tem criação, não tem nada. Ele é o centro. A gente já falou isso, né, várias vezes. Tem que ter Cristo. Sem Cristo não existe, não tem existência. Por quê? Porque Deus, antes mesmo de criar, Deus já sabia que o homem pecaria. Se o homem pecaria, então o cordeiro era necessário. Então o cordeiro já existia no começo, lá, antes de qualquer coisa, já, o cordeiro já estava lá. Ok? Então antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Tem que ter cruz. Se não tem cruz, não tem criação. Ok? Ele decidiu, em seu plano eterno, salvar e adotar como seus filhos todos aqueles que estariam unidos a Cristo pela fé, por meio de Cristo. Esse conceito aparece com força em Efésios 1, 4 a 5, que diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Acho que foi o que a gente leu, né? O versículo que a gente leu antes, ou não? Deixa eu ver. A gente leu, aqui, a gente já leu. Nele temos a redenção e tal, aqui, é esse versículo aqui, O amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito. Beneplácito, é isso aqui, propósito. Ok? Então, isso é o quê? Isso é eleição. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Motivado pelo quê? Pelo amor de Deus. Certo? Aqui estão os pontos principais do que significa eleição. A escolha foi em Cristo. Isso quer dizer que a eleição não foi baseada em méritos. De novo, a eleição foi em quem? Porque eu sou legal? Porque eu sou bonitinho? Porque eu sou... Não. Por conta de quem? Cristo. Isso quer dizer que a eleição não foi baseada em méritos, não pelo que eu faço, né? Obras ou qualidades pessoais, mas no fato de estarmos unidos a Cristo. Ele é o fundamento e a razão da eleição. É em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo, não por mérito nosso, não por boas obras nossas, não por qualidades morais nossas. Ok? Segundo, Deus olhou para Cristo e disse, todos os que estiverem nele serão meus. Está vendo que precisa de Cristo? E quando Cristo nos faz um chamado, a gente precisa dizer sim? Por quê? Porque a gente dizendo sim, a gente vai estar em Cristo. E quem está em Cristo são de Deus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É esse sentido. Ele é o caminho, não tem outro caminho. Ele é a verdade, não tem outra verdade. Ele é a vida, não tem outra vida. É sempre por Cristo. Nele, por ele, para ele. São todas as coisas. 3. É uma escolha antes da criação. Antes de qualquer ser humano existir, Deus já tinha um plano de redenção centrado em Cristo. Já estava lá o plano. Isso mostra que a salvação não é improviso ou reação, mas parte do propósito eterno de Deus. Deus não foi pego de surpresa quando o Adão caiu, quando o Adão e a Eva caíram. Deus já sabia que isso aconteceria. Por que ele não impediu, irmão? Vocês não vão perguntar? Por que ele não impediu? Por quê? Porque ele não quis. Porque o amor é livre. Se ele propôs criar como resultado do seu amor, e o amor é livre, ele não pode impor nada.
Não nesse momento. Ok? A escolha é de vocês, Adão e Eva. Escolham. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Porque o amor é livre. Por isso que ele não impediu. Ok? Mas ele fez alguma coisa mas ele já tinha um planejamento para quê? Para ter os seus com ele. E o propósito de Deus no começo vai ser efetivado. O plano de Deus era estar no meio do seu povo, e isso vai acontecer. A Bíblia termina assim, não sei se vocês já sabem, mas a Bíblia termina assim. É o spoiler da Bíblia, que já tem 2000 anos e tem gente ainda que não sabe. Mas beleza, a Bíblia termina assim, Deus com o seu povo. Ok? Então a salvação não foi um improviso, Deus não foi pego de surpresa. Tá? O propósito é transformação e santidade. O propósito da eleição. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, a eleição tem um objetivo prático. Formar em nós o caráter de Cristo. Isso é santidade. É o fruto do Espírito, como eu estava conversando com a irmã. Fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo em nós. É isso é santidade. Então, Deus nos chamou, Deus nos elegeu, nos escolheu para nos transformar na imagem de Cristo, na imagem de Jesus. Quem é o nosso modelo maior? Jesus. Quem é o nosso exemplo? Quem nós devemos seguir? Jesus é o centro. Beleza? 4. A base é o amor e a graça de Deus. A base da eleição é o amor e a graça, né? Como a gente já está vendo. Não é porque Deus viu algo especial em nós, mas porque Ele nos amou gratuitamente. A eleição é um ato de misericórdia, não de merecimento. Ninguém merece. Por isso que é graça. E pela graça Ele nos escolheu, nos elegeu. Não por merecimento, mas por misericórdia, por amor. Então, quando a gente entende isso, a gente tem que se colocar no nosso lugar, ok? Nós não somos dignos de nada, não somos. Não merecemos nada, não merecemos. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, pulou por cima de todas essas barreiras. E nos escolheu e nos chamou. Vocês estão entendendo ou não? Vocês querem perguntar alguma coisa? O amor de Deus nos constrange, né? Quando a gente entende isso, não é? Quando a gente entende isso, a gente se coloca no nosso lugar de humildade e falar, poxa, se fosse olhar mesmo para mim, eu jamais estaria aqui, não é? Então, porque se eu mesmo reconheço que eu não estou com essa bola toda, então por que eu fico achando que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa? Não é? Por que eu acho que eu sou melhor? Na verdade, estamos todos na mesma condição. Só que a graça de Deus me alcançou e eu disse sim. Deus me habilitou a dizer sim a Ele. Por isso nós estamos aqui. E com esse entendimento a gente vai fazer o quê? A gente vai agora buscar viver uma vida com Ele para que tudo isso que Ele fez aqui não seja em vão. Não seja em vão em nossa vida. Não é? Não seja em vão em nossa vida. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Adoção. Então, a eleição a gente entendeu. E a adoção? Para o apóstolo Paulo, a adoção é um conceito jurídico e teológico que descreve como Deus torna pecadores que antes eram estranhos e inimigos, nós éramos inimigos de Deus, e Deus não é, acho que um inimigo bom para se ter, né? O que vocês acham? Acho que não é bom ter. Olha lá. Nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Seus filhos legítimos... vamos lá, vamos ler de novo aqui para não ficar estranho. Para o apóstolo Paulo, a adoção é um conceito teológico que descreve como Deus torna pecadores... Deus torna pecadores que antes eram estranhos e inimigos, torna seus filhos legítimos por meio de quem?
Cristo é o centro. Nós fomos adotados por Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos estranhos, nós não pertencíamos à família de Deus, de novo, vamos voltar para o primeiro tema, mas Deus nos fez membros da sua família por meio do sangue do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Ele usa a palavra grega huiothesia, é grego, tá? Isso aqui, tá? Quem quiser aprender grego, a gente tem um seminário teológico aqui na igreja, que o grego ajuda a gente a entender bastante coisa. Ó, huiothesia, meu Deus. É isso aí, vocês estão ouvindo. Que significa, literalmente, colocar como filho. Um termo usado no direito romano para indicar que uma pessoa recebia todos os direitos e privilégios de um filho legítimo, mesmo que não tivesse nascido na família. Então, quando ele usa esse termo, adoção, o Paulo não está usando um termo aleatório, ele sabe o que ele está falando. Nós temos todos os mesmos direitos que um filho legítimo. Por conta de quem? Porque nós somos merecedores? Por causa de quem? De Jesus. Falando ainda de adoção, tem uma informação importante. Olha só, na adoção romana, quando alguém é adotado, então, olhando a adoção romana, como é que era? Porque Paulo, quando pega esse termo, pega emprestado e traz todo esse conceito aqui, todo esse entendimento. Cortava-se totalmente o vínculo com a família antiga, inclusive dívidas e obrigações, quando você era adotado. Então você cortou o vínculo com a sua família antiga. E se você tinha dívidas e obrigações, isso é apagado, isso é esquecido. Isso faz parte do seu passado. Outro, passava a ter um novo pai e herança legítima, como se fosse um filho de sangue. O senhor tinha uma mulher abandonou uma criança e não bebê. Aí a mulher de lá, aquela criança, aí acabou ela tendo um filho, né? Aí virou a mulher do filho, aí passou um ano, e teve que problema. O que eu estou fazendo já? Ninguém problema sábado. Olha aí, tá vendo? Isso acontece, né? Tem coisas que Deus faz que surpreende, né? Como a gente estava vendo no vídeo ontem, até mostrei para a Lana. Tinha um senhor no mercado fazendo compra, e acho que o mercado estava fazendo aniversário, então 51 anos, uma coisa assim. Então, como ele foi a pessoa ali, acho que a 51ª pessoa, ele foi sorteado para não pagar a compra toda. Aí a mulher foi falar com ele, você foi sorteado e tal, você não vai precisar pagar toda essa compra aí que você está fazendo. Aí ele falou, porque essa compra que eu estou fazendo é para doar. Ele que estava falando com a caixa ali no momento. Aí quando a mulher falou isso, ele já começou a chorar, porque a compra era para doação. Entendeu? Tem coisas que Deus faz que você não tem como falar que não é Deus. Entendeu? Mas é isso. Mas olha, isso foi o quê? Fruto do quê? De uma ação, né? De uma boa ação que eles fizeram. Então vamos lá, Recebi um novo nome e status legal. O adotado lá nos tempos romanos. Não podia ser desadotado. A adoção era definitiva. Tem um detalhe aqui, sabe por quê? Porque nos tempos, ainda um pouquinho antes, nos tempos do grego, porque essa ideia vem dos gregos e é absorvida pelos romanos, o pai, quando o filho nascesse, ele podia olhar o filho e rejeitar. Ele tinha esse direito de falar, não quero você, não é meu filho. E rejeitava. Já o adotado, quando ele era adotado, ele não podia ser desadotado. Por quê? Porque foi uma decisão consciente, você decidiu. Então, agora você vai arcar com isso até o final. Então, um adotado não pode ser desadotado. E um filho poderia ser rejeitado. Então, quando Paulo usa
essa ideia da adoção, o que ele está querendo dizer? Ó? Paulo usa essa imagem para mostrar que antes estávamos na família do pecado e da morte. Sim ou não? Não tínhamos mérito. Nosso destino era o quê? Nós nascemos herdando de Adão o quê? O pecado e a consequência, que é a morte. Certo? Nosso destino qual era? Morrer eternamente, na condenação lá do lago de fogo. Mas nós em Cristo fomos adotados por Deus e passamos a pertencer à família de Deus. Nós saímos dessa família aqui, que é a família do pecado e da morte, e passamos a entrar, a pertencer à família de Deus. Em Cristo, Deus nos retira dessa condição e nos coloca em sua família. Passamos a ter novo nome. Vocês vão ter um novo nome, vocês sabem, né? A gente falou isso em outra aula, né? Em Apocalipse fala que vocês vão ter um nome, um outro nome. A Fernanda, por exemplo, o nome dela eu já sei, Deus me revelou. Como vai ser? Vai ser Jurema. Vamos lá, ó. Passamos a ter um novo nome, nova identidade e uma herança eterna. É por né? Nossa filiação é irrevogável, não vai mudar. Deus te escolheu, você está escolhido e vai ser assim para sempre. Ok? Ah, mas eu posso desanimar. Ok, todo mundo pode desanimar, mas o Senhor vai estar sempre em busca de você e de te fortalecer. Ok? Nossa filiação é irrevogável porque depende do ato jurídico e amoroso de Deus, não é do nosso desempenho. Não é o que a gente faz, como eu disse para vocês. Não é o nosso desempenho que vai fazer Deus gostar mais da gente. Não é isso. Ele já nos ama ao limite do amor. Ok? O que a gente tem não é nosso, né? Tudo é dele, né? Tudo, a vida. E isso tem alguma coisa a ver com a parábola dos talentos. Tá? A parábola dos talentos, ela tem essa ideia de que Deus te deu para você administrar. E Ele vai pedir de você o resultado da administração do que Ele te deu. O que Ele te deu? Pensa aí no que Deus te deu. Começa pensando que Ele já começou te dando vida. E o que você vai fazer com a sua vida? Você vai ter que prestar conta. Tá? Mas, então, deu para entender a adoção? A adoção em Cristo nós fazemos parte agora da família de Deus. Nós temos todos os direitos do filho legítimo. Ok? Isso tudo é o quê? Graça. Nós estamos falando de graça. As bases da graça é eleição, adoção e a redenção. Vamos ver a redenção. Redenção diz respeito a um pagamento. Ser redimido significa basicamente ser comprado. Nos tempos antigos, esse termo às vezes era empregado para se referir à libertação de um escravo mediante um pagamento oferecido por um redentor. Quando ele usa esse termo redenção, ele está usando essa ideia, esse conceito da redenção nos tempos dele lá. Então, um escravo, ele era comprado. Ele era comprado com dinheiro, valor. Tá? No caso assim, quando você aquele escravo, ele tinha a condição não, mas ele tinha o direito de poder comprar a sua liberdade. Ele era um escravo, mas se ele tivesse o dinheiro, ele poderia comprar a sua liberdade. É interessante isso, né? Olha que esse termo não é à toa. Vamos ver aqui. Essa era justamente a nossa situação. Éramos escravos do pecado e não tínhamos como pagar a nossa dívida. Como é que a gente vai pagar a nossa dívida? Nós não temos como. Então, quando Cristo veio ao mundo para resgatar pecadores miseráveis que mereciam o inferno, a palavra graça assumiu um significado mais amplo. Por quê? Nós tínhamos um boleto que era impagável. Escravos do pecado. E o pecado é o quê? É o meio, é a forma ou é a arma pelo qual o inimigo de Deus, Satanás, escraviza
as pessoas. O pecado. Pelo pecado ele escraviza. E como é que a gente consegue sair dessa escravidão? A gente não consegue por nós mesmos. Mas nós temos o que? A intervenção de Deus na nossa história. E o que Deus fez foi pagar o preço para que a gente pudesse ter a liberdade, a nossa liberdade. Por isso que hoje nós, como diz aquele louvor, não somos mais escravos do medo. Não tem um louvor que a gente canta até no coral, né? Fala. Isso. Não somos mais nem escravos do pecado. Por quê? Porque nós temos a liberdade, nós temos condição de, por meio de Cristo, sair dessa escravidão do pecado. Não que a gente vai deixar de ser pecador, mas certas coisas, certos vícios, certos pecados, a gente consegue deixá-los para trás, em Cristo. Ok? Então, quando Cristo veio ao mundo para resgatar pecadores miseráveis que mereciam o inferno, a palavra graça assumiu o significado mais pleno. Na redenção, a dívida foi paga e nós não somos mais cativos da culpa. A ira não está mais sobre nós, e sim o favor de Deus está sobre nós. Deu para entender aqui a redenção? Tem mais um pouquinho de redenção, ó. Não tem não. Aqui agora é a conclusão. Então vamos voltar aqui, só para a gente concluir. Graça, favor imerecido. O presente que Deus nos dá. E isso é porque nós merecemos, certo? Não, nós não merecemos. Deus nos dá esse presente. E como é que nós recebemos esse presente? Pela fé. Pela fé. É a fé em Cristo, no que Ele fez, que vai nos habilitar a recebermos esse presente. Aí eu dei uma ilustração na outra aula, eu vou repetir aqui. Imagina um mendigo que está à beira da estrada pedindo esmola, e aí alguém vai, desce de um carro bem chique, com uma mala de dinheiro e oferece para o mendigo: toma aqui, tem 100 mil reais para você mudar de vida. O mendigo pode estender a mão e pegar a mala e falar: eu quero e eu vou mudar de vida. Como ele pode falar: não, eu não quero, eu prefiro ficar mendigo mesmo. Isso é o quê? Em relação à salvação, é isso. Deus oferece salvação. O que você precisa fazer? Estender a sua mão e pegar o presente. E o que é o estender a mão? É a fé, você crê. Agora, como o mendigo pode rejeitar o dinheiro, você também pode rejeitar a salvação. Porque Deus não vai lhe impor. Só que a gente tem que ter um entendimento, a consciência de que todas as nossas decisões elas vão ter uma consequência. E qual é a consequência imediata, direta, daqueles que rejeitam ao Filho de Deus? João 3,36. Alguém leia, por favor. Quem fez o Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então quem rejeita o Filho não tem a vida. E o pior de tudo é a ira de Deus sobre ele permanece. Então você pode rejeitar o Filho de Deus. Você pode, Deus não vai te impor. Mas saiba que a consequência dessa sua decisão vai ser o quê? A ira de Deus está sobre você, meu amigo. O pecado vai ser punido. O seu pecado vai ser punido. Se você aceitasse o Filho de Deus, o seu pecado já teria sido punido na cruz por ele. Mas se você rejeita ele, o seu pecado está sobre você e Deus vai punir o seu pecado. Vocês estão entendendo? Então, quem rejeita o Filho, rejeita a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a graça. Aí nós temos a base da graça. A eleição, em Cristo nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Adoção, fomos adotados, fazemos parte da família de Deus. E nessa família nós temos a aliança de sangue, que é o sangue de Cristo. Ok? E essa eleição ela é irrevogável. Ou seja, eleição não, a adoção. Nós não vamos ser desadotados por Deus. Não por Deus. Ok? E por último, a redenção. Nós fomos comprados por Cristo. Nós podemos e temos condição de rejeitar a escravidão que o pecado impõe sobre nós. Tudo bem? Então, concluindo aqui, tudo isso para dizer que
O primeiro estágio do Evangelho é o Evangelho da graça, que é a boa notícia de que o Pai em Cristo nos elegeu, nos adotou e nos redimiu. Essa é a notícia. É o primeiro aspecto, é o primeiro chamamento. Pensa no Evangelho como um anúncio, como alguém avisando alguém na praça, tocando trombeta e falando: eu tenho uma notícia para vocês. Aí vocês falam: legal, que notícia é essa? A notícia é que Deus, por meio de Jesus, amou vocês e disponibilizou para vocês a graça dele. E o que é a graça dele? A graça dele é o favor imerecido. Vocês não mereciam, vocês iam tudo para o inferno. Mas Deus olhou para vocês com amor e graça e salvou vocês. E elegeu vocês. E adotou vocês. E redimiu vocês. E Ele está chamando vocês para viver uma vida com Ele. Quem quer viver com Jesus? Eu quero. Esse é o primeiro aspecto dessa boa notícia. O que é Evangelho? Não é boa notícia? Então, esse é o primeiro aspecto. É um chamamento. Deus está te chamando. Aí Ele deu os termos dessa notícia: graça, eleição, redenção, adoção. Certo? Isso é totalmente obra de Deus, não está atrelado a nenhum mérito do ser humano. O Evangelho da Graça proporciona um novo nascimento. Contudo, o novo nascimento não é o fim em si mesmo. É o começo de uma jornada. É preciso agora entrar no reino. Então, o cara fez o anúncio. A graça de Deus. Vocês estão sendo convidados por Deus para essa nova vida com Ele. A gente quer. Então, beleza. O que nós temos que fazer? Lê para mim, por favor. João 3,3. Participante da graça. Fazemos parte desse movimento de Deus em nossa direção. O que diz João 3,3? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, beleza, a gente ouviu a notícia, ou o primeiro aspecto dessa boa notícia, da graça de Deus, que nós fomos alcançados por Deus. Deus nos estendeu o convite, Deus nos elegeu, Deus nos adotou, Deus nos redimiu. Agora Ele está nos chamando, para quê? Para que a gente possa viver uma vida com Ele. Como é que isso é feito? A gente pergunta para o pregador. O pregador fala: vocês precisam nascer de novo. Porque Jesus disse lá para o Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então, beleza, então a gente vai nascer de novo. Aí a minha pergunta para vocês é: o nascer, alguém quando nasce, ela está começando uma vida ou terminando uma vida? Começando, não é? Então, o Evangelho da Graça vai proporcionar, em tudo que a gente viu até agora, vai nos levar ao novo nascimento, não é isso? Então a gente vai nascer de novo, só que você nasce pequeno. Então, a não ser que você seja o Benjamin Button, que nasce velho e fica novo, você nasce novo para quê? Você precisa crescer, não é? Lembra que a gente viu no começo a progressão do Evangelho? Você não precisa desenvolver, você não precisa se empenhar. Então, se o Evangelho da Graça fez você nascer de novo, você agora é um recém-nascido, o que você tem que fazer agora? Você tem que crescer, você precisa agora ir adiante. Você precisa evoluir, tem um passo a mais que você precisa dar. Aí a gente começa a entrar onde? No segundo aspecto do Evangelho, que é o reino. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ou estou falando gêgoro? Oi? Gêgoro. Essa parte de é bem bacana, né? Quando participante da graça, né? E aí Paulo fala: essa é a minha oração, o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cara, esse texto é fantástico, sensacional. Esse texto é muito lindo. Vocês percebem que a nossa vida cristã ela é uma evolução?
Você tem que crescer, você tem que buscar desenvolver esses, tudo por meio de Cristo. Olha, tudo que a gente leu aqui, Cristo é o centro de tudo. É a centralidade. Cristo, ele está no centro. Então a gente não pode deixar de pensar e colocar Cristo no lugar que ele tem que ocupar na nossa vida, na nossa igreja, na nossa pregação. Cristo é o centro de tudo. Sem ele não tem vida com Deus. À vontade. Rapidinho, gente. Dia 22 aniversário do pastor Vital, tá bom? Sexta-feira. Ele não tem uma última semana, porque ele trabalha praticamente no tempo. Mas ele é um pouco sistemático. Então, domingo, cada um vai ter algo, né? Aí ele vai mandar vídeo para não fazer. Bom, por que parabéns a ele? Não é só para ele. Antigamente, na maneira do que sabe, eu gastava um absurdo para comemorar os aniversariantes. Só que o que acontecia? Eu fazia cada 3 meses os aniversariantes do mês. Aí o pessoal faltava. Aí eu gastava dinheiro à toa. Aí eu parei de fazer a comemoração dos alunos, tá? Outra coisa que eu fiz no grupo outro dia, se vocês puderem ajudar, sabe essas carteiras que estão aqui, aqueles que passaram por aqui que não tem. A gente sabe que tem alguns que não tem porque mudou o professor, né? Mas assim, a gente tem que vir para o Jesus Cristo. Mas vocês que lembram de alguém que passou por essa sala, manda uma mensagem. Fala, oi, como é que você está? Eu já faço isso. Mas se vocês fizerem, eu acredito que eles vão sentir mais acolhido, enfim. É que nem aluno. Fica melhor com a aluno, não com o professor, tá bom? Outra coisa, e a lista nova a gente vai atualizar, tá? É que nesse setembro estamos saltando. Vem uma vez no mês, tem 2 vezes no mês. Claro que é um teste de alguns aqui, tá? Mas aí, se a gente conseguir ser efetivo, né, no estudo da palavra, sei se vocês viram, o irmão Alex estava brigando, hoje é muito privilégio de estar aqui, e para a gente é isso que a gente quer na vida de vocês. E é aquele que fica em pé porque sentou para aprender. Temos um casal que está casando, já falei sobre isso. Eu e o pastor Vital pagamos o casamento. Eles vão casar de 11 de outubro, no civil, tá bom? E o casamento vai ser aqui pela infinita misericórdia do Senhor, tá? Então, eles estão lá embaixo, eu não posso falar lá embaixo. Mas é por isso que eu vim aqui, na passagem tocadora. E aí, se vocês puderem colaborar, por favor, tá bom? Eles não sabem, tá? Eu tenho 9 vestidos de noiva, ela vai estar vestida de noiva. A gente vai fazer muita excelência para o Espírito Santo de Deus. Eles estão distantes, eles são jovens. E aquele que nunca caiu, né? Aquele que nunca pegou, mas que não tem aprendo. Vamos acolhê-los, tanto que eles não congregam aqui, eles eram daqui, eles congregam em outra igreja, mas eles vêm aqui por causa do estudo bíblico, tá? E a gente vai fazer essa cerimônia básica ali embaixo, no horário do café. Agora, se o pastor Vital haverá, que é bastante sistemático, aí a gente vai fazer uma cerimônia mesmo, para vocês terem o tempo de comunhão. Finalizando, pastor, eu vou dizer uma coisa, tem igreja que a gente não faz comércio. Não é lugar de comércio, de venda, compra. Mas aqui nós temos vários potenciais. Inclusive, a Lisandra, ela faz vários. Essa semana, o pastor de Portugal que comprei para mim, usou. Faz vários materiais, assim, roupas, acessórios. Então, assim, vamos apoiar aqueles que estão aqui do nosso lado. Né? Com uma cesta básica, uma compra, eles estão vendendo tudo como essa roupa que eles estão hoje. Da irmã que está ali embaixo, a coisa, que às vezes a gente vai tão longe e tem aqui do nosso lado alguém que pode favorecer e a gente abençoar a vida desse irmão, tá bom? Então, finalizando, fechando com o vídeo, você que precisa de uma coisa, alguma coisa, oração, uma cesta básica, né? Quem casar, quem está numa faculdade, gente, fala comigo. Eu não sou Deus, não sou Jesus Cristo, mas eu tenho os caminhos, né? Se a gente pode ensinar o caminho das pedras, tá bom? E uma necessidade, meu anjo manda mensagem para todos, mas eu recebi algumas respostas. Então, hoje eu vim mandar mensagem perguntando como você está. Eu estou vendo aqui, que não se escuta, só para saber mesmo, mas a gente se preocupa, mas então está aí, tá bom? E se não quiser, os pastores fazem para um, não faz para outro, a gente faz para todos. Então, a gente precisa saber, precisa conversar,
saber, né? Ele quer saber de família, vai tratar de família. Mas é importante, tudo bem? Olha para os professores, em especial para uma professora de inglês. Ela foi para o hospital durante a madrugada, estava sem dormir até as 3 da manhã, os lábios endurecidos, né? Com dor no peito, dor nas costas. E assim, né, gente? Só Deus para ter misericórdia da nossa vida. Então, durante a vida, hoje, sempre Deus, tá? Não vou fotografar, porque as carteiras são bem espécies. E o outro ele de uma forma mais, né, ajudar você, tá bom? Aí você vai ajudar em nome de Deus. Deus abençoe. Tá bom. Amém. Obrigado. Tranquilo. Então, esse aspecto aqui, esse primeiro aspecto dessa boa notícia é a graça, ok? Como é que a gente pode ilustrar esse primeiro aspecto desse chamamento? É o texto que está lá em Mateus 11, 28. Quem pode ler, por favor? Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. Então, o que é o Evangelho da Graça? É esse convite que Jesus faz para todos. Jesus, ele está aí fazendo algum tipo de distinção nesse convite? Não, né? Ele está falando, vem a mim. Quem? Quem que é para vir? Jesus. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Vem a mim que eu vou aliviar vocês. Então é um convite que Deus faz para todos. Esse é o primeiro aspecto, é esse chamamento. Por que ele está chamando? Porque ele tem um presente para dar. Ele tem a salvação para dar. Ele tem um fardo leve para dar. Ele tem isso para dar para quem vir até ele. Ele está fazendo um convite, você só precisa ir até ele. Certo? E tá, você veio. Beleza, então o que vai acontecer? Vai acontecer tudo isso que a gente já falou aqui. Você vai ser redimido, você vai ser adotado, você vai ser eleito. Na verdade, você já é eleito em Cristo. O fato de Cristo estar te chamando já é a eleição agindo na sua vida, ok? E você vai fazer o quê? Você vai nascer de novo. Só que você nasceu uma criança e não vai ser criança para sempre. Você precisa agora entrar no reino. E no reino você vai fazer o quê? No reino você vai crescer. É o segundo aspecto, então, dessa boa notícia. Então você veio, eu vim Jesus, e agora? Agora você é o centro da salvação. A salvação termina em você. Agora o universo todo vai ser todo a seu favor. É isso? Não é não. A gente entra no segundo aspecto, que é o Evangelho do Reino. Essa imagem aqui não é aleatória, tá? É alguém com ele está vendo uma mão chamando ele, não é isso? Tá. O Evangelho, então, do Reino. Mas por que Deus manifestou a sua graça? Porque Ele deseja que conheçamos a sua vontade. Assim entramos no segundo estágio do Evangelho, que é o Evangelho do Reino. Então, a graça é o meio pelo qual eu fui salvo. E o reino? O reino é para que você foi salvo? Você foi salvo para alguma coisa, para um propósito. Ao passo que o apóstolo Paulo diz ter como objetivo principal do seu ministério dar testemunho do Evangelho da Graça, Cristo já diz que o objetivo principal do seu ministério é dar testemunho do Evangelho do Reino. Aí nós temos um texto aqui, Lucas 4,43. Ele, porém, diz, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então, Paulo é uma figura importante em anunciar o Evangelho da Graça. Cristo, o Evangelho do Reino. É um único Evangelho, mas são estágios do Evangelho, ou estágios dessa notícia, ou aspectos dessa notícia, dessa boa notícia que é o Evangelho. Tá? Vamos entender então o que é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o chamado a um novo estilo de vida, a uma nova ordem de coisas. Enquanto que a graça nos alcança, nos elege, nos adota, nos redime, o reino nos reposiciona para andarmos em novidade de vida. Quando você entra no reino, então você é reposicionado para quê? Para você entrar
para você andar agora numa novidade de vida. Agora você vai assumir uma nova vida no reino de Deus. Então, a graça nos coloca dentro do reino de Deus, e nesse reino nós somos chamados à prática das boas obras, santificação e renúncia. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com discipulado, o ser discípulo de Jesus. No reino, a gente é convidado a quê? A prática das boas obras. Então veja, não parou em você. Ou você, no momento em que você diz sim para Jesus, você não deixa de ter as suas responsabilidades. Agora você vai ter responsabilidades. Agora você é convidado para quê? Para você viver uma nova vida com Cristo. E essa nova vida, e nessa nova vida, estão envolvidos o quê? A prática das boas obras, a santificação, sempre lembrando que santificação tem a ver com o fruto do Espírito, ok? Você vai precisar agora refletir o fruto do Espírito e o sentido da renúncia, naquilo que a gente já falou em outras aulas. Renunciar o quê? A nossa velha família, a gente não faz parte mais daquela família, a gente foi adotado, lembra? Então a gente não faz mais parte daquela família lá do pecado. A gente vai renunciar a isso toda vez, porque agora a gente faz parte de uma nova família. Assim, a graça não me custa nada, porque é um presente, o presente normalmente é de graça, né? A não ser o presente do Dia dos Pais, que é o próprio pai que compra. Mas não é no nosso caso, é em outras famílias, entendeu? A salvação é um presente gratuito, né? Deus te dá. Você precisou fazer o que para Deus te salvar? Nada. Ok? Só que isso é o que? É a graça. Já no reino, o reino vai me custar tudo. Vai me custar tudo. Já no reino me custa tudo. E ambos são estágios do mesmo evangelho. Por que me custa tudo? Porque a partir do momento que eu falo isso aqui, ó, renúncia, já me dá a ideia de que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Não é? Ou não? Então, a graça não me custa nada, mas estar no reino me custa tudo. Isso faz a diferença entre a multidão e os discípulos. João 6, depois vocês leiam. Mateus 4, finalzinho lá. Você vai ver que Jesus, onde ele andava, ele era acompanhado por uma grande multidão. E não só por uma grande multidão, mas também pelos seus discípulos. Então, haviam dois grupos de pessoas que seguiam a Jesus. Os discípulos e a multidão. Então, de forma a ilustrar, para a gente encerrar a aula, o Evangelho da Graça é para a multidão. Ou seja, é o convite. Jesus está chamando. Aí pode vir qualquer um pode vir. Porque ele está oferecendo, Jesus está oferecendo para aquelas pessoas. Então a multidão vai atrás dele. Esse é o Evangelho da Graça. E o reino? O reino já é para esse outro grupo de pessoas que também seguia Jesus, que são seus discípulos. Então a graça é para a multidão. E o reino? Para os discípulos. E quem é o discípulo? O discípulo é aquele que tem um compromisso, que tem uma responsabilidade com o seu mestre, que se propõe a seguir e a imitar o seu mestre em tudo que ele faz. E não sei se vocês sabem, mas o nosso mestre, ele tinha uma cruz que ele levou até o final. E o convite que ele faz para nós é que nós também pegamos a nossa cruz e seguimos ele. Por isso que vai me custar tudo, porque eu vou ter que abrir mão. Vocês estão entendendo ou não? Ó, no Evangelho do Reino somos chamados ao discipulado. E o ápice está no Sermão do Monte de Mateus 5, proferido por Jesus aos seus discípulos e não à multidão. Veja, finalzinho de Mateus 4, a multidão seguia Jesus.
No início do capítulo 5 de Mateus, Jesus sobe ao monte e ele começa a proferir o sermão das bem-aventuranças. Só que ele começa a fazer isso para quem? Para os discípulos, não para a multidão. Para você ler. Para os discípulos, ele começou a falar, a dizer o sermão das bem-aventuranças. E o sermão das bem-aventuranças, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, vai falar o que? Da ética do reino. Ou da forma de comportamento dos discípulos no reino de Deus. De modo que Jesus fala assim: vocês ouviram o que Moisés disse? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com um pensamento impuro já está adulterando. Então não é só no que você faz, mas o que você pensa já está valendo. Então ali no capítulo 5, 6 e 7, Jesus está trazendo o que é a ética do reino. E só vai obedecer isso quem é discípulo. Isso é discipulado. Está acabando? Vamos encerrar aqui então, para a gente tomar o nosso café. E a gente continua daqui na próxima aula? Vamos? Tá, então eu vou encerrar a aula aqui, porque eu preciso dar um recado para vocês. Vamos encerrar então.